Pessoal, seguinte, aguarda só um pouquinho aí, tá? Não avança o vídeo ainda, que eu tenho um recado super importante pra te dar sobre esse desenho do vídeo de hoje. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim, ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel, trazendo para vocês mais um da série Tutoriais Avançados. E galera, é o seguinte, eu percebi ultimamente que o pessoal tá gostando muito desses tutoriais avançados, né? Então resolvi trazer outro para vocês, dessa vez o Zorão aí, ó, né? Nosso Zorão Solador. E o seguinte, pessoal, vocês sabem que esse tipo de desenho dá muito trabalho de fazer, imagine ensinar a fazer ele. Então é muito importante que você deixe um gostei desse vídeo. Aqui é o seguinte, você pode procurar aí no YouTube, raramente você vai achar um canal que ensine a desenhar desse jeito aqui, tá? Então, mano, vamos fazer assim, vamos tentar bater uma meta aí de 1000 likes para o próximo tutorial avançado. Se não tiver 1000 likes, eu não vou trazer mais tutoriais avançados, tá? Então depende de você que tá assistindo, beleza? Então não esquece, né? Gostezão aí, se inscreve no canal se for novo também. E a parte de colorir eu vou deixar no primeiro comentário fixado assim que sair no canal, né? Vamos lá. Esse é, pessoal, vamos lá começar o nosso desenho já com aquele círculozinho que a gente faz no início de todo o desenho, tá? Esse círculo aqui ele tá com cerca de 3,5 cm, beleza? Então você pega aí as medidas certinhas para poder fazer no seu, tá? Tô usando uma folha no tamanho A5, então se você for usar um A4 é só fazer ele com mais ou menos 7 centímetros, que fica bacana, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu tô dividindo, eu fiz duas divisas, né, na parte de baixo do círculo, tá? E uma divisa no centro. Isso aqui é uma marcação padrão que a gente faz em basicamente todos os desenhos. Só que nesse desenho do Zoro vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar já demarcando a base dos olhos dele aqui também, já para começar a fazer os olhos do personagem, tá? Então aqui eu vou fazer primeiro porque ele tá com aquela parte da espada na boca, né? Ele tem muito mais detalhes, né? Um desenho com muitos detalhes, tá? Então eu vou começar logo pelos olhos aqui, deixar tudo pronto, essa parte do rosto, já para deixar mais fácil para poder fazer as outras partes que vier adiante, tá? Então eu vou detalhando toda essa base lateral aqui do rosto, tá? Então veja que todas essas divisas que eu fiz aí inicialmente, elas servem justamente para isso, né? Pra gente pegar o fio da meada e fazer. Esse é o lado do olho dele que é fechado, né? Então a gente vai fazer aí um olhinho, só um tracinho, alguns detalhes também. A sobrancelha dele é bem levantada, pontiaguda no final. E eu faço uns detalhes da testa também, tá? Então tá tudo certinho aí pra você. Lembrando que eu vou apagando alguns detalhes, né, no decorrer do desenho que não vai precisar mais, né? Esses detalhes de esboço, que inclusive eu aconselho você fazer bem clarinho, tá? Aqui nesse segundo olho a gente vai desenhar a sobrancelha um pouquinho mais levantada, certo? E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa na testa, os mesmos detalhes na testa, certo? E esse olho ele vai estar aberto, né? Então ele vai estar diferente no aspecto dele aqui com o outro, certo? Uma coisa aqui que eu quero alertar para vocês é que lá na frente eu vou fechar um pouquinho mais esse olho aqui, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais fininho. Eu percebi, né, lá na frente que eu tinha deixado aberto demais, então eu fecho ele mais um pouquinho. Se você já quiser fazer isso agora, é tranquilo, mas lá na frente eu vou te alertar sobre isso também. Aqui vamos começar a fazer uns detalhes da boca dele, que tá segurando a espada, tá? Ele tá com aquele sorrisão bem grande, né, que vai de um olho ao outro, ó. Se vocês repararem, eu uso a própria medida do olho para poder fazer essa boca dele, tá? A gente faz o detalhe de dentro também e uns detalhezinhos que vai ser do cabo da espada. A espada a gente não vai trabalhar ainda, certo? Nós vamos focar primeiro no rosto dele, deixar todo completinho. Então a espada a gente vai fazer somente como uma base para poder continuar o rosto do nosso personagem. Então já vou fazendo dois traços laterais e vou fazer toda a divisa que vai pegar na testa dele juntamente com o cabelo, né? Com o desenho que o cabelo vai fazer na base do rosto dele na testa, tá? Aqui agora eu posso fazer mais dois detalhezinhos no lado, onde vai ser a orelha, e já vou definir também os traços da orelha aqui do Zoro, tá? Ó, lembrando que essa orelha aqui dele, as orelhas na verdade, né, eu não fiz detalhe nenhum na parte de desenho.
Mas lá na line art eu vou fazer detalhezinhos por dentro dela, inclusive os brincos também nessa orelha do lado onde o olho é fechado, tá? Eu não coloco nessa parte do desenho, mas acompanha até o final que eu vou colocar lá nos detalhes da line art. Eu vou explicar algumas coisas para você também. Aqui uma dica super bacana, tá? E uma coisa interessante, né? Ó, vamos lá. Primeiro, eu defino mais ou menos a altura do cabelo. Vou fazer aquele coqui, eu acho que se chama coqui, né? Na parte do cabelo aqui, que é aquela coisa do samurai, né, cara? Que ele tá com a roupa de Wano. A parte do cabelo dele, né? Depois que a gente define a altura, é só fazer a parte de mechinhas, né? O Zoro, ele tem mechas muito pequenas na base do cabelo dele. E uma coisa interessante, cara, é que no meu treinamento online eu ensino muita coisa sobre essa parte de desenhar cabelos, expressões faciais e muito mais detalhes para vocês. Inclusive, todos os detalhes que eu vou colocar aqui para você, eu ensino de forma muito mais explicada, muito mais detalhada lá no meu treinamento online. Então, se você quiser me dar uma chance de tornar meu aluno, cara, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É só clicar aí no primeiro link nos comentários ou na descrição. Mas vamos lá, seguinte, já terminei a parte do cabelo, na basezinha completa. Agora aqui eu vou fechar essa base do queixo. Veja que para eu fechar o queixo eu meio que imagino, né, o restante da boca dele passando, e aí a gente consegue fechar. Ó, se a gente olhar direito, o olho dele não tá tão legal, né? Por isso que eu vou dar uma ajeitada nele mais para frente, tá? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, essa é uma parte muito importante, você só vai conseguir desenhar no estilo que fica o desenho se você fizer isso aqui agora, tá? Já compartilhou esse vídeo, né, cara? Compartilha ele depois aí também que me ajuda demais, tá? Agora aqui é o seguinte, ó, vamos fazer como se fosse um bonequinho. Esse bonequinho eu vou dividindo por formas, tá? Eu divido a parte do ombro, do antebraço, do braço e da mão, tá vendo? Eu vou fazendo todos os detalhes dele, que vai ser o braço que tá segurando a espada. Na verdade, os dois braços dele, né? Ele vai estar com as espadas, tá? E aqui por baixo eu vou desenhando o outro, seguindo o mesmo estilo, colocando essas forminhas, né? Digamos assim, para deixar ele bem detalhado. Lembrando que esse braço de baixo ele vai estar mais na frente do que o outro braço lá de cima, tá? O braço de cima ele tá muito mais próximo ao peito dele do que esse da frente. Então a mão aqui ela vai ficar grandona. E eu vou representar a mão por esse quadradinho que vai ficar legal na hora que eu vir fazer os outros detalhes, tá? Agora aqui, ó, vou consertar essa base do olho, como eu tinha dito para vocês, né, ó, eu vou crescer ele um pouquinho mais e vou deixar ele um pouquinho mais fino, né? Ele tava muito aberto para mim, tá? Então agora ele fica mais legal desse jeito, beleza? Aqui é o seguinte, eu vou fazer agora a basezinha da espada, certo? Essa espada que ele segura na boca. Então vou usar a forma de elipse aqui no canto, né? E lembrando que essa espada ela tá com aquele aspecto 3D nessa parte quadrada dela principalmente, né? Então vou desenhar todo quadradinho ali, todas as linhas, e tá tudo bem destacado para você, tá? Eu vou apagando também com a medida que eu vou fazendo o desenho, né? Como eu já tinha dito. Então eu espero que vocês estejam conseguindo fazer tudo certinho, tá? O desenho tá aqui. Basta você tentar, certo? Agora aqui vamos fazer essa outra espada. Veja que eu estou trabalhando na base das espadas primeiro, porque essa partezinha ela é muito importante, porque quando a gente está com as espadas prontas aqui, já que ela cobre alguns detalhes do desenho, a gente vai ter mais liberdade para fazer outras partes do desenho, tá? Então é bom que a gente já trabalhe na parte das espadas primeiro, beleza? Então essa outra espada aqui eu já fiz, ela tem umas bolinhas ali iniciais, né? Eu já vou fazer a lâmina dela também. Em seguida eu vou fazer também o cabo dela. Lembrando que os cabos dessas katana que ele usa, tá? Eles são bem longos, né? E aqui ele tem alguns detalhezinhos embaixo. Se eu não me engano, essa espada que ele segura aqui com a mão direita é a espada que era do Oden, né? Então ela tem alguns detalhezinhos floridos, tá? E é uma espada muito bacana também, beleza? Eu vou fechar aqui todos os detalhezinhos da lâmina também, e aí já vai ficar bem bacana. Por enquanto a gente vai deixar a mão ali como um esboço ainda, tá? Agora vamos partir para a terceira espada dele. Essa aqui ela pode ser até um pouquinho mais complicada, porque ela vai estar um pouco mais próxima da gente e o aspecto 3D dela vai estar um pouquinho mais trabalhado.
E como eu gosto de detalhar tudo para vocês, vocês não vão perder nada aqui, tá? Vou mostrar tudo certinho como funciona. Então vou desenhando esse aspecto 3D aqui dessa espada, tá? Principalmente nessa base da divisa do cabo com a lâmina. E em seguida eu vou fazer o cabo completinho. Para essa parte da lâmina aqui é o seguinte, tá? Eu vou ajeitar ela depois com a régua, certo? Porque eu vi que ela ficou tortinha, então depois eu dou um jeito aí nela, tá? Então tá tudo bem detalhado, bem destacado aí para você. Se você for acompanhando, fazendo, seguindo os passos que tá passando aí, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu tranquilamente. O mais importante eu já tô deixando aqui, né? As fórmulas para você fazer o desenho, né? Então é só aplicar ela aí no seu também, tá? Agora vamos começar a detalhar o personagem aqui. Eu vou começar com uns leves detalhezinhos pela parte do peitoral, traço do pescoço dele. Vamos finalizar essa espada branca aqui que ele segura na parte da boca também, tá? Lembrando que a espada, todas as espadas vão estar com haki, né? Na hora da coloração a gente vai fazer a coloração aí com haki também, vai ficar bem bonitão para você, tá? E aqui vamos detalhar agora o restante, né, que sobrou dessa parte do peitoral dele, com alguns traços de musculatura e pelo pescoço também. Aqui eu posso já detalhar também completo nessa base do braço dele. Então veja, como eu já tinha o desenho do bonequinho, eu vou só acrescentar curvaturas, né, musculaturas, todos os detalhes que exige que o desenho tenha, juntamente com detalhes de veia, né, e outras curvas que vai pegando sobre o braço do Zoro, beleza? Então aí em seguida, né, quando a gente consegue completar todas essas curvaturas, eu vou trabalhar um pouquinho na roupa aqui por fora, que ela tá pegando por cima do ombro dele, tá? Ele tá com aquela roupa de Wano ainda, então ele tá completo, né? Ele tá com uma vestia completa aqui e eu vou desenhar ela toda completinha também. Ele tem um destaque tipo um sol negro, né? É como se fosse um símbolo de sol aqui, que é uma fórmula redonda com uns triângulozinhos, tá? Então eu vou desenhando também. Aproveitando aqui no outro lado também vou fazer os outros destaques da roupa dele, né, que vai pegar também por cima do ombro. E veja, né, sempre que eu estou fazendo o desenho, que eu não precisar mais de alguns traços de esboço, eu vou apagando para ficar fácil para vocês. Aqui eu quero facilitar para vocês também, né? Essa partezinha é o seguinte, vamos finalizar também esse outro braço dele aqui por baixo. Ele é basicamente um contorno por cima do bonequinho que a gente já tinha feito. Eu só vou começar a adicionar mais algumas curvas aqui para ficar mais legal, mais bacana, né? E dar aquele aspecto mais realista ao desenho, tá? Agora aqui eu posso finalizar essa mão, tá? Então a gente vai finalizar primeiro ela. Lembrando que a mão tá fechada, mas aqui eu vou conseguir fazer todos os detalhes dela. Tem essa parte de divisa aqui, né, dos ossinhos no final do dedo. E depois a gente desenha os dedos um por um até completar essa base da mão. Lembrando que ele vai estar com um haki por ela, então vai estar tudo escuro aqui, né? Mas na coloração eu vou explicar certinho para vocês. E vou colocar uma partezinha de veia também nesse braço aqui, uma veia bem grande, tá? Juntamente com alguns outros detalhes de musculatura que precisa nesse braço e no outro também, beleza? Agora que eu vou finalizar a roupa nessa outra lateral, que é só um finalzinho aqui da capa que ele tá usando, o kimono, né? Que ele tá usando. Vou colocar mais alguns detalhezinhos leves aqui nessa musculatura do ombro dele, tá? Já vai ficar bem bacana também. E na parte de trás do braço. Tá tudo aí, né? O detalhezinho a gente consegue colocando aos poucos. Lembrando que esse desenho ele é muito detalhado mesmo, tá? Então, só para fazer a parte de esboço dele, eu demorei 40 minutos. Imagina só para fazer o desenho completo, né? Como eu tinha dito, a espada eu não tinha gostado muito, então eu vou pegar a reguinha, vou consertar aqui os traços dela, só deixar tudo retinho aí. E agora aqui eu posso trabalhar a outra mão. Veja que esse quadradinho inicial que eu tinha feito, ele vai me servir muito para poder trabalhar os detalhes dessa mão, tá? Então eu vou colocando aí, vou ajeitando detalhes que eu vou errando também, e você vai pegando aí também as manhas para poder fazer o seu. Lembrando que toda essa parte de esboço, ela é muito importante para você pegar a noção do que você quer no seu desenho. Assim você vai ficar com muito mais espaço para mais criatividade e adicionar mais detalhes no desenho também, tá? Do mesmo jeito que eu tô adicionando detalhes aí na parte da mão do Zoro, beleza? Finalizando, eu vou colocar mais uns detalhezinhos no cabo da espada e tá bem bacana.
Agora eu vou fazer o seguinte, cara, vamos ajustar a parte da roupa, né? A parte restante da roupa aqui por baixo. É uma parte branca, tá? Então aqui não vai ter muita coisa, a não ser os detalhes de dobra dele, certo? Então vou fazer essa outra lateral dele aqui completinho, cheio de dobras. Quando eu vou passar para o outro lado dele, né, que é o lado direito, aí eu vou colocar a parte das bainhas. A gente vai ver a bainha de cada uma das espadas, tá? Para desenhar essas bainhas eu vou fazer a forma geométrica retângulo aí, né? E vou dar um efeito meio tridimensional nela, colocando aquele efeito de relevo por ela, que vai ficar bem bacana também. E isso eu vou adicionar nas três partes das bainhas, né? A gente sabe que tem as três, então eu começo por uma e depois vou colocando as outras como se tivesse por trás, né? É como se uma ficasse por cima da outra e dá um efeito bem bacana no final das contas. Agora eu posso detalhar o restante do tecido aqui, lembrando que uma das bainhas ela vai ter tipo duas faixinhas, né, com algum detalhezinho embaixo, tá? Então a gente faz essas faixinhas aí, tipo umas fitinhas mesmo, umas linhas, uns cordões, né? E depois eu vou adicionando o restante do tecido do Zoro aqui para deixar ele completo, tá? Vou colocar detalhes agora na capa, no kimono dele aqui por trás. Eu chamo de capa porque fica como uma capa nele, né? Eu vou colocar aqui esses detalhezinhos aí para ficar bem tranquilo. E agora só resta a gente adicionar o detalhe de cicatriz aqui no Zoro, beleza? Lembrando, os brincos eu não fiz, mas a gente faz mais adiante, tá? Vou colocar agora uns últimos detalhes aqui no desenho, que é tipo essas formas geométricas de amarras que tem nessa parte da espada, tá? Que é tipo uns quadradinhos, só que a ponta dos quadrados é que a gente vai ligando um no outro, beleza? E aí fica todo completinho. Ok, nosso desenho tá pronto aí basicamente, né? Tá bem legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma borracha chamada borracha limpa-tipos e vou deixar esse esboço ainda mais claro, porque eu não quero que atrapalhe na hora da minha line art. E aqui agora, quando você for fazer a line art do desenho, é aí que você vai entrar com um pouquinho mais do seu talento para o desenho, tá? Porque na line art a gente consegue adicionar mais detalhes, né? A gente consegue corrigir erros, tá? Então você tem que prestar muita atenção porque é basicamente a etapa final da parte desenhada. Então se você vê que tem algum erro para completar, algum detalhe a mais para adicionar, você faz isso. Assim como eu fiz na parte das orelhas agora, né? E adicionei os brincos aqui na orelha esquerda dele, tá? Para adicionar os brincos, eu só coloquei 3 quadradinhos colado na orelha e depois fiz a partezinha dos brincos parecido com gotas de água, certo? E agora é só continuar essa line art, finalizar o desenho, colocando mais alguns detalhes também, como na parte do cabelo, pela parte do corpo dele, eu vou adicionando aí, tá? E você vai ver, beleza? Aqui no final a gente vai ver agora completinho como vai ficar o desenho do Zoro aí, todo contornado, todo na line art, tá? Bom, moçada, aqui agora temos aí o nosso desenho completo. Veja como é importante você saber trabalhar essa parte da line art. É importante também você saber na parte que você vai forçar um pouco mais ela, na parte que você vai deixar um pouco mais lisa também. E lá no meu treinamento online eu falei muito sobre isso. Eu coloquei uma videoaula de quase 30 minutos só falando sobre line art para deixar tudo bem esclarecido para vocês. Quem já é meu aluno já deve ter assistido lá, então é bem bacana mesmo. Pode comentar aí se você já assistiu lá. E é o seguinte, cara, mas é basicamente isso, é você saber trabalhar luz e sombra na line art. É uma coisa até complicada de explicar em apenas um vídeo só, mas eu espero que tenha ajudado você aí nesse tutorial, tá? Seguinte, para você me ajudar também, não esquece, né? Se inscreve no canal se você for novo aqui, cara, que vai vir muito mais vídeos bacanas. E a parte 2, assim que sair no canal, ela vai estar no comentário fixado. Então é só ir lá ver se já tem a parte 2 para a gente fazer aquela coloração insana também, tá? Valeu e até o próximo vídeo.